Ela te deixou? Nietzsche explica por que esse pode ser o melhor momento da sua vida. Pare por um instante. Se você está ouvindo este vídeo, talvez esteja carregando uma dor que parece impossível de explicar. Talvez alguém tenha partido. Talvez alguém que você amava tenha decidido seguir outro caminho. E agora você se pergunta: por que isso aconteceu comigo? A verdade é que poucas dores são tão profundas quanto a sensação de ser deixado para trás. Mas e se eu te dissesse que exatamente neste momento, enquanto você acredita que está perdendo tudo, você pode estar diante da maior oportunidade de transformação da sua vida? Foi algo parecido que Friedrich Nietzsche tentou ensinar ao mundo. Nietzsche acreditava que o sofrimento não era um castigo. O sofrimento era uma matéria-prima. Algo que poderia destruir uma pessoa, ou transformá-la em alguém extraordinário. Ele escreveu uma frase que atravessou gerações: aquilo que não me mata, me fortalece. Pense nisso. Talvez você esteja enxergando apenas a perda. Mas Nietzsche enxergaria uma pergunta muito mais importante: quem você pode se tornar por causa dessa dor? Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo do sofrimento. Elas fogem dos desafios, fogem das rejeições, fogem dos fracassos. Mas é justamente nesses momentos que o verdadeiro crescimento acontece. O ferro só se torna forte quando passa pelo fogo. O diamante só nasce sob pressão. E os seres humanos descobrem sua força quando são obrigados a enfrentar os momentos mais difíceis. Talvez ela tenha ido embora. Talvez ele tenha ido embora. Mas a pergunta que realmente importa não é quem partiu. A pergunta é: quem vai surgir depois dessa partida? Porque existe uma versão sua que ainda não nasceu. Uma versão mais forte, mais sábia, mais consciente, mais preparada para a vida. E essa versão está esperando que você pare de olhar para trás. Nietzsche dizia que muitas pessoas permanecem presas ao passado porque têm medo de enfrentar seu próprio potencial. Elas passam anos lamentando o que perderam. Enquanto isso, a vida continua chamando. As oportunidades continuam surgindo. Os sonhos continuam esperando. E o tempo continua passando. Não permita que uma despedida defina quem você é. Uma pessoa pode abandonar você. Mas você não pode abandonar a si mesmo. Essa é a diferença. Talvez hoje você esteja sofrendo. Talvez esteja se sentindo sozinho. Talvez esteja revivendo lembranças que machucam. Mas existe algo que ninguém pode tirar de você: sua capacidade de se reconstruir. Sua capacidade de evoluir. Sua capacidade de transformar dor em poder. Nietzsche acreditava que cada ser humano possui dentro de si uma força muito maior do que imagina. Mas essa força quase nunca aparece nos momentos fáceis. Ela aparece quando tudo parece perdido. Ela aparece quando ninguém acredita. Ela aparece quando você é obrigado a continuar mesmo sem vontade. E é exatamente aí que os vencedores são formados. Não quando recebem aplausos, mas quando enfrentam o silêncio. Não quando são amados, mas quando aprendem a continuar mesmo depois de uma rejeição. Não quando tudo dá certo, mas quando decidem seguir em frente apesar de tudo dar errado. Por isso, não pergunte: por que ela me deixou? Pergunte: o que essa experiência veio me ensinar? Talvez ela tenha vindo para mostrar que você precisava aprender a se valorizar. Talvez tenha vindo para mostrar que sua felicidade não pode depender de outra pessoa. Talvez tenha vindo para despertar uma força que estava adormecida dentro de você. E quando você entender isso, a dor começará a perder o controle sobre sua vida. Você deixará de ser vítima da situação e passará a ser o autor da sua própria história. Porque existe uma diferença enorme entre sofrer e crescer. Muitas pessoas sofrem. Poucas transformam o sofrimento em crescimento. Poucas utilizam a dor como combustível. Poucas olham para uma derrota e enxergam uma oportunidade. Mas essas poucas pessoas mudam completamente suas vidas. E você pode ser uma delas. A partir de hoje, use essa dor como energia. Cuide do seu corpo. Fortaleça sua mente. Aprenda novas habilidades. Leia mais. Estude mais. Evolua mais. Torne-se tão forte que um dia você olhará para trás e perceberá que aquele momento que parecia o fim era apenas o começo da sua transformação, o começo da sua liberdade, o começo da sua melhor versão. E quando esse dia chegar, você entenderá algo que Nietzsche tentou ensinar ao mundo inteiro: a vida não acontece para destruir você.
A vida acontece para revelar quem você realmente é, então levante a cabeça. Respire fundo, continue caminhando, porque talvez a pessoa que foi embora tenha levado apenas uma companhia. Mas a dor que ficou pode trazer algo muito mais valioso, a oportunidade de descobrir sua verdadeira força. E essa descoberta pode mudar a sua vida para sempre.